Você sabia que Jesus disse que a maioria das pessoas está indo para o caminho da perdição? Pois é, a Bíblia nunca falou que ir para o céu seria algo fácil. E, às vezes, você está escolhendo a porta errada. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre que história é essa de caminho de perdição e que porta é essa que você está escolhendo. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. E hoje eu quero falar com vocês sobre a porta larga e a porta estreita. Essa passagem está localizada lá em Mateus, no Sermão do Monte, que envolvem os capítulos 6 e 7. Jesus ele decidiu terminar esse sermão de uma forma bem impactante. Então, as últimas passagens sobre esse sermão são passagens que chamam o ouvinte a tomar uma decisão. Então, são exortações que impactam a vida da pessoa e que fazem com que elas pensassem: uau, será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que é esse o caminho mesmo que o Senhor quer para mim? Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu vou ler nessa Bíblia aqui. Hoje eu vou usar só a Nova Almeida Internacional, tá? E meu cachorro não para de abrir a porta. Vem aqui, vem aqui. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal, eu tô de roupinha, olha. Aqui. Então, voltando, essa passagem está lá em Mateus 7, versículo 13 e 14. E diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram nela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui a gente tem dois pontos, a porta estreita e a porta larga. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas portas. Começando pela porta larga, que é a porta que leva à perdição, ou seja, é o caminho fácil, é o caminho popular, são as ideologias e suas características, gente, são agradáveis, confortáveis aos olhos, aos ouvidos, não envolvem renúncia. E junto com isso vem o combo de ideologias da sociedade, ideologia de gênero, movimentos feministas, enfim, essas ideologias que o mundo vem pregando para nós. Tem uma live aqui que eu fiz sobre esse tema, eu vou deixar aqui para vocês depois, lá no final, e aí vocês dão uma olhada nessa live que ficou bem assim, um assunto bem pesado. Então, esse caminho, além de levar você a se encontrar com essas ideologias, ele vai te levar também ao pecado. Por isso que fala que a porta larga é o caminho da perdição. Porque nessa porta, por ser tudo muito confortável, sem renúncias, sem você viver a sua vida de fato para o Senhor, ela vai te levar ao pecado. Ou seja, é o caminho que a maioria segue. Essa porta larga, então, gente, eu posso fazer uma comparação com a passagem de que o Senhor fala, o Senhor Jesus fala, mais fácil o camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Assim, não quero falar sobre essa parte do dinheiro em si agora. O que eu quero trazer é que essa porta larga, de certa forma, está em contraste com esse camelo passando pela agulha. Porque, gente, para analisar, a maioria que vive nessa vida confortável, que vive nessa religiosidade sem transformação, está vivendo por essa porta larga, dificilmente, gente, dificilmente ela vai passar dentro de uma agulha, como um camelo. Ou seja, ela não vai atingir a porta estreita enquanto ela não se voltar ao Senhor, enquanto ela não buscar essa verdadeira transformação. Então eu, Amanda, tô falando de mim, eu gosto de falar assim que essa porta estreita seria como um camelo passar no buraco de uma agulha. É algo muito difícil, gente. E de fato, é muito difícil você viver para Cristo. Quando você se converte, né, quando você entrega a sua vida ao Senhor e permite com que Ele seja o seu Senhor, às vezes as pessoas tendem a achar que é mais fácil. Ah, agora que eu tenho Jesus, minha vida vai ser mais fácil. Mas não, gente, por isso que a porta é estreita. Porque poucos conseguem ir até o fim. Poucos conseguem viver de renúncias. Poucos conseguem viver fora dessa religiosidade que o mundo carrega. E aí sim, você vai conseguir passar por essa porta estreita, que é o caminho que leva à vida eterna.
Essa vida eterna, então, é você atingir o reino celestial, é você chegar ao céu, é você conhecer o Senhor assim, ó, pessoalmente. Imagina, gente, que privilégio. Então existe esse confronto entre porta larga e porta estreita. E muitas pessoas estão cegas espiritualmente, assim como os próprios judeus na época que o Messias veio. Eles estavam completamente cegos espiritualmente para enxergar que aquele ali era o Messias. No Antigo Testamento existem inúmeras profecias que o Messias viria e todas as denominações, onde ele nasceria, enfim, e mesmo eles tendo aquilo de cor, porque os judeus eles sabem o Antigo Testamento de cor, eles ainda assim não enxergaram. Então hoje, trazendo para o mundo de hoje, é isso que acontece. As pessoas elas estão completamente cegas e convictas daquilo que elas creem. Elas estão certas de que você pode ir à igreja, mas você pode viver no mundo. E que isso tá tudo bem e que você está salvo. Mas, gente, tudo bem, a gente quer sim a nossa salvação, só que a gente não precisa almejar a salvação como algo de eu só quero ser salvo. Para isso, nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Para a gente atingir essa porta estreita, a gente precisa de um discipulado verdadeiro. A gente precisa, de fato, abdicar de diversas coisas, de muitas coisas. Tem um vídeo aqui também sobre renúncia, eu vou deixar um card aqui para vocês acessarem e verem. Porque a renúncia, gente, é algo que faz parte do nosso discipulado. Nós, discípulos de Jesus, nós precisamos nos abdicar sim dessas coisas. Precisamos nos abdicar de tudo que o mundo nos proporciona, que é correto, né? Que o mundo acha que é correto, mas que na verdade não é. A verdade é uma, a verdade é Jesus Cristo. E não é todos os caminhos que levam a Deus, é Jesus Cristo que leva ao Pai apenas. Então, quais são as aplicações práticas dessa porta larga? Os cristãos, eles seguem religiosos, mas não seguem Jesus. Eles frequentam templos físicos, igrejas, CNPJs, mas de fato não seguem a Jesus. Eles vão em busca apenas do evangelho só de bênçãos e não buscam o abençoador. Então, eles vão em busca do quê? De um evangelho que não tem cruz. Um evangelho sem cruz não é evangelho. Um evangelho sem renúncia não é evangelho. E quando você vive para agradar o mundo, você não vai agradar a Deus. Então, muitos estão indo para o caminho da perdição, achando que batendo ponto todo domingo na igreja vai levá-la para o céu, ou enfim, ou ela vai ter a salvação dela, mas não é assim que funciona. Vai exigir renúncia, vai exigir tudo de você, porque Jesus deu tudo dele para que nós possamos ter esse livre acesso ao Pai, conseguir se achegar a Ele e aí sim nós termos a nossa salvação e a nossa entrada no reino celestial. A porta estreita, gente, como diz lá em Lucas 9:23, que nós precisamos negar a si mesmo, ela não é popular, mas é algo verdadeiro. Então essa porta é quando você escolhe seguir a Jesus mesmo que doa. É quando você escolhe se abdicar, abandonar essa vida pecaminosa, e é uma obediência radical. É negar a si mesmo todos os dias. É você negar todos os seus prazeres que vão te afastar do Senhor. É você viver em constante oração e falar assim: Senhor, me purifica, me santifica. Elimina toda a tentação da minha vista, para que eu não venha a pecar contra ti. Essa é uma vida que vai te levar à porta estreita. Mas por que as pessoas não encontram? Por que ela é tão difícil de ser encontrada? Porque ela exige fé e não aparência. Não é postar que vai na igreja. Não é falar com os outros que vai à igreja, mas dentro da sua casa você não é uma pessoa que busca a presença do Senhor. Mas você não é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor. Você vive de aparências e não por fé. Por isso que é difícil. Um outro ponto que é difícil, ela envolve nadar contra a corrente. Enquanto o mundo está indo para a esquerda, você está indo para a direita. E eu estou falando de algo que é senso comum. E esse senso comum, ele vai te levando cada vez mais para a porta larga. Porque é tanta gente que aí a porta vai se alargando cada vez mais e vai te distanciando do Senhor. Muitos se enganam, então, achando que estão na porta certa. Porque cumprem papéis, porque fazem checklist ali, falando que foi ao culto, falando que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Muitas pessoas, gente, leem isso aqui só por ler.
Muitas pessoas abrem a Bíblia e só leem, e tem os que abrem, né? Porque muitas pessoas nem abrem. Eu vi esses dias uma notícia que a população evangélica, enfim, está aumentando em número, que vai ultrapassar, enfim, a católica. Isso não é motivo de orgulho, não é. Porque muitas vezes, muitas pessoas dessas que estão nessas estatísticas não são cristãos verdadeiros. Muitos são apenas batizados para postar no Instagram, mas não vivem para isso. Gente, viver o evangelho não é você levantar, batizar das águas ali, postar e tá tudo bem, vai ao culto e é só isso. Não é. É você fazer renúncia, é você buscar constantemente vivenciar a palavra do Senhor, viver em obediência. Isso sim é o verdadeiro evangelho. Então, as estatísticas de que o número de evangélicos está aumentando não é motivo de orgulho, porque as pessoas elas estão vendo apenas como estatística. É apenas de fato fazer um checklist ali. Ah, meu Deus, eu me converti, mas a pessoa não se converteu verdadeiramente. Tanto que muitos, meu Deus, é horrível dizer isso, mas muitos caem, muitos retornam ao vômito, muitos. E aí prova-se que não houve um verdadeiro evangelho, uma transformação genuína. Quando a gente analisa essa passagem, logo mais adiante, aqui no versículo 21, ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso aqui é um alerta. É um alerta para as pessoas que estão sendo enganadas, que vivem principalmente nessa religiosidade. Muitas pessoas frequentam igrejas e não serão salvas, gente. Isso é algo triste, porque elas estão sendo enganadas por elas mesmas. Inclusive, isso a gente pode até dizer que é um auto-engano. Então, é possível sim você estar dentro da igreja e passar pela porta larga e ir para o caminho da perdição. Então, como que eu faço, Amanda, para entrar pela porta estreita? Eu já falei em diversos vídeos aqui, já falei nesse aqui, mas nós precisamos de um arrependimento genuíno, de submissão à palavra, viver guiado pelo Espírito Santo, gente. Precisamos romper com o pecado, não apenas evitá-lo. Então não é, nós já somos pecadores por natureza, mas é não ter uma vida pecaminosa, é não viver pecando. E devemos priorizar o reino, assim como Mateus 6,33 diz, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então hoje, esse vídeo de hoje é um chamado para você, é um chamado para decisão. Qual é a porta você escolhe? Você tem certeza que você está indo pela porta estreita ou você está indo pela porta larga? Você precisa decidir. Eu já falei aqui também em algum vídeo, quando você não decide, quando você está em cima do muro ou em cima da porta e não sabe qual porta você vai, você já escolheu um lado e não é o lado de Deus. Não se trata de perfeição, gente, mas se trata de rendição. Se trata de um espírito contrito, de um espírito totalmente quebrantado perante a presença de Jesus. É disso que nós precisamos. Então lembre-se sempre de se arrepender, de buscar a palavra, viver em espírito, para que você tenha essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. E aí sim, você conhecerá a porta estreita, o reino de Deus, enfim, imagina ver Jesus em sua glória e esplendor. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha, ativa os sininhos de notificação, porque toda semana tem vídeo aqui para vocês e aí vocês não perdem nada. Um beijo e até o próximo vídeo.